Fala, meus queridos amigos, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rafael e hoje, meus amigos, eu quero tratar de um assunto muito importante que vamos se dizer que é pertinente para todo mundo, né? No quesito geral aí, que é prosperidade, o financeiro e principalmente o que realmente seria uma visão de riqueza. Então, assim, já lhes adianto que esse vídeo ele é mais voltado para uma coisa de áudio do que imagens na tela. Vou deixar um negócio rolando aí, né? Para não ficar vazio aí o vídeo. Mas eu aconselho você me escutar enquanto você está fazendo alguma coisa. Lavando uma louça, sei lá, cuidando da sua casa, trabalhando, estudando, correndo, caminhando, na academia, enfim. Isso daqui é mais pra gente trocar uma ideia. Não vai ter corte, não vai ter edição. Até porque isso aqui é uma conversa. E acredito eu que vocês sabem, né? Que quando a gente conversa com alguém, a gente gagueja, a gente trava, a gente respira. Enfim, isso daqui é mais pra ter uma conexão humana do que eu entupir a sua cara de coisas, né? Na tela aí, pra você se entreter. Então, considere esse daqui mais um vídeo relaxante. E um vídeo onde a gente vai trocar uma ideia legal aqui. Fechou? Então, sem mais delongas, bora pro Bendito Cujo. Meus queridos amigos, antes de eu começar realmente a falar sobre esses três assuntos, vamos assim dizer, vamos entender o que é o dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram falar a respeito, mas dinheiro, ele é basicamente uma base de troca. E para pra pensar, esse papel aí que você tem na sua carteira, que é muito difícil, né? Hoje ninguém anda com nota, né? Com cédulas. Esse número que tem na sua conta, ele é um sistema ilustrativo. Ele é mais para você ter um número quantitativo, para você ter um número X de troca, do que realmente um sistema de valor. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível na onde eu quero chegar antes da gente tocar nesses assuntos. Antigamente, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido essa história ou pesquisado a respeito, mas antigamente o sistema de troca do mundo era conhecido como escambo, se não me falha a memória. O escambo ele funcionava assim. Você tinha algo de valor e a outra pessoa também tinha algo de valor que te interessava muito. Vamos supor que eu tinha ovos, uma dúzia de ovos, e você tinha uma galinha. E aí agora eu vou tentar fazer você pensar um pouquinho. Qual você acha que é mais valioso entre as trocas? A dúzia de ovos ou a galinha em si? Se você pensou um pouquinho e raciocinou que é a galinha, porque ela pode botar os 12 ovos no decorrer do mês, você tem toda a razão. Então, o que fazia a galinha ter uma troca justa por algo que ele queria? Era a quantidade de algo que ele não possuía. Aí vamos parar para pensar, beleza? Vamos colocar aí na época antiga vamos colocar do Oriente Médio, enfim. Grão de trigo, que mais? Grão de arroz ou qualquer outra coisa voltada a grãos, azeite e tudo mais. Para essa pessoa, o grão ele tinha um peso um pouco maior que a galinha, porque com grão, uma certa quantidade, até não muita, você conseguia fazer um volume alto de alimento, pão, massas, bolos, enfim. Ou seja, o escambo era praticamente isso. Você tinha algo de valor que eu queria e eu tinha algo de valor que você também queria. Então, assim surgiu a forma monetária de troca, vamos se dizer assim. Conforme foi passando as eras, os tempos, o ser humano descobriu o metal, né? E principalmente os metais e as pedras preciosas. O que faz algo ter um valor inestimável? É um conjunto de três coisas, né? Que locomoção ou logística, se você quer dizer essa palavra chique de hoje em dia, raridade e quantidade, vamos dizer assim, se não me falha a memória, esses três requisitos. A raridade, ela tem um peso muito maior do que a quantidade, porque vamos dizer que ela é única no mercado ou no mundo. A quantidade, elas, como a inflação mesmo diz, quanto mais volume ela possui, menos valor ou peso ela vai ter, correto? E a logística era a forma como você conseguia levar essa moeda preciosa, esse material, enfim, para outra pessoa para poder haver a troca, correto? O mais difícil dentre essas três, na minha opinião, sempre foi a logística, né? Você levar. Mas isso também poderia ser resolvido pela raridade e pela quantidade. Quanto menos e mais raro for, maior é o seu valor, correto? Então, com o passar dos anos, a forma de troca ou o dinheiro foi se embasando nessas três regras e quem possuísse esses três requisitos, né, dominava o mercado aí de troca e afins. Por que eu comecei com essa explicação? Para você entender os outros três assuntos que a gente vai chegar, para você abrir a sua mente para aquilo que realmente é valioso, precioso e o que realmente
significa prosperidade. Com o passar do tempo, tudo isso foi se ampliando para tudo que simbolizava riqueza. Para muitos era um volume X de ouro, para outros era uma quantidade de terras, gados, plantações, enfim, conforme as eras foram passando, o sinônimo de riqueza, de prosperidade também foi se mudando. E aí chegamos no bendito século XXI. Com a era da internet, nós começamos a ser bombardeados de tendências, vamos dizer assim, ou influências de fora. Antes, o sinônimo de riqueza, ou né, o significado da riqueza para muitos, era aquilo que não faltava dentro da sua casa, da sua família ou da sua vida. O que isso significa? Vamos supor que para mim, antigamente, vamos se colocar, né, do pessoal antigo, se você era uma pessoa que tinha uma casinha, um terreno, alguns animais, uma pequena horta, né, vamos colocar dessa maneira, você vivia bem. Você não tinha luxo, não tinha, sei lá, carro, naquela época era carroça, ou alguns andavam a cavalo, e viviam muito bem, comiam gordura, carne, ovo, legume, plantavam, colhiam, faziam de tudo. Então, assim, eles viviam por mais tempo. Eu sei que você tá pensando uma coisa assim, mas eles talvez morriam muito cedo, ou a longevidade deles não era comparada à nossa. Calma que eu vou chegar lá. Então, assim, eles tinham uma vida pacata, mas eles não tinham, talvez, um sentido de estresse maior. Obviamente, há algumas exceções, dependendo da região, ou como essa pessoa realmente viveu ao longo dos anos, ali no seu país, ou na sua cultura, tá? Vamos deixar bem claro que eu não estou me se passando de especialista, isso aqui é apenas uma conversa. Então, chegamos nesse ponto, agora vamos adentrar realmente aos 3 assuntos. Vamos começar em relação ao dinheiro. Como eu comentei no começo, dinheiro é um sistema de troca, é um número quantitativo que você tem para obter uma quantidade de troca, favores ou serviços, correto? Só que ao longo do tempo, o dinheiro, ou né, o número em si, ou essa cédula que você está segurando, talvez, né, esse papel, ele chegou a esse ponto porque né, o governo foi mudando a forma como o dinheiro seria distribuído para o seu povo, né? Alguns aqui muito provavelmente são economistas, talvez, que vão assistir esse vídeo, nem sei se vai chegar até você, mas se chegar você vai saber me responder melhor nos comentários, que conforme foi criado esse sistema de troca, né, em cédulas, dinheiros ou números, ele sempre foi alastrado a maior pedra preciosa que tem hoje, né, ou metal precioso no caso, que seria o ouro, porque o ouro, ele em pequenas quantidades, ele é um sistema muito divisível, né, ele é um material muito puro, ele é quase raro, né, de se encontrar aí no planeta, e ele não tem um volume muito grande. Então o ouro se tornou a moeda de troca mais valiosa, né, desde os tempos antigos, quando se criou, né, a moeda de troca em metal, até os dias de hoje. E como todos sabem, né, o lastro de ouro se tornou um sistema confiável de troca. Você tinha um papel que representava essa troca e aí você ia lá trocava pelo seu ouro, caso você quisesse pegar o material em si, né, pedra preciosa, enfim. Chegando a esse ponto, hoje em dia nós damos um valor, nós até fazemos coisas horrendas, ou né, doamos 100% quase da nossa vida, para conquistar esse número X de dinheiro, para termos um sistema de troca em nossa vida. Comida, moradia, locomoção, lazer e afins, qualquer outra coisa que complementa aí na vida do ser humano. Só que o sistema ele acaba generalizando de uma forma tão assim, sem escrúpulos, que tem pessoas, como eu disse, que acaba fazendo coisas, vamos supor assim, que se passa da moral humana para conseguir esse número, esse papel, sabe, esse poder, vamos dizer assim, para realmente se sentir, entre aspas, feliz, né? Ou que né, muitos aí estão acostumados a escutar, que esse cara venceu na vida, né? Fazendo muitos sacrifícios e tudo mais. O embasamento que eu quero lhe dar, o ponto que eu quero chegar é: a rede social, ela influenciou você a amar o dinheiro e a vida que o dinheiro pode te dar de uma forma assim tão sem barreiras que, mano, quanto mais você tem, melhor você vive. Até onde eu me entendo por gente, pelo tanto que eu consumo de internet, rede social e afins, é isso que eles tentam mostrar para o seu público, certo? Todas as redes sociais, vamos se dizer assim. Beleza? Agora vamos no sinônimo de prosperidade. Prosperidade, uma pessoa próspera, ela basicamente ela se sente realizada, vamos se dizer assim. Mas eu quero trazer um pensamento judaico
que alguns sábios judaicos, eles trouxeram uma perspectiva de prosperidade que seria assim: prosperidade na visão de alguns judeus, mestres, sábios e acadêmicos, é aquilo que não te falta, certo? Por exemplo, você come, você não passa fome, então não te falta comida. Você tem um teto, então você tem uma moradia, então tem aonde você ir para se repousar. Você tem uma cama confortável, você tem aonde descansar. Você tem água, então você não passa sede. Você tem um meio de locomoção, seja lá ônibus, metrô, ou um carrinho, ou uma bicicleta, então você não te falta, sabe, opções de lugares para você ir. Então, assim, sinônimo de prosperidade no pensamento judaico e muito, né, também voltado aqui para nossa cultura brasileira, para algumas pessoas que eu vou chegar lá também, é aquilo que não te falta, correto? Você pode ter o seu pensamento livre também sobre isso. Deixe aí nos comentários, vai ser um prazer debater com você. Então, o sentido da prosperidade é aquilo que nada te falta, pois você tem tudo que precisa. E o resto é só viver a vida, certo? Mas a internet te ensinou, te influenciou a pensar que prosperidade é você ter uma casa gigante, é você ter o carro do ano zero, ou um carro, sei lá, expressivamente foda, vamos se colocar assim, e também você ter uma vida perfeita, né? Um bom casamento, filhos lindos e perfeitos, uma boa convivência com a sua família, enfim, tudo o que você já sabe que esses influenciadores, artistas famosos ou qualquer outra pessoa do gênero te mostra aí na rede social, que você consome, que você se entope de dopamina vendo isso, dá like, comenta e é apaixonado por essa pessoa, enfim. Isso, na visão deles, que eles te ensinam, é prosperidade. Se você não tem isso, então, sendo lhe dizer, você não é próspero e feliz. Correto? E agora vamos no sinônimo de riqueza. Vamos para riqueza em relação aos outros dois. Eu quero deixar claro que, muito provavelmente, os três eles se englobam em um só, né? Vamos se dizer que ele é a tríplice coroa aí do sistema de felicidade do ser humano. Mas a riqueza, ela também pode estar atrelada a outras coisas interpessoais e individuais de cada um. E aí vocês vão dizer melhor nos comentários aí o que é ser rico para você. E aqui eu vou trazer meio que um sistema de raciocínio para você compreender aonde eu quero chegar. Vamos supor que tem uma pessoa, assim como eu comentei lá no começo, que ela mora ou sei lá, numa fazenda, num sítio, numa chácara, ou à beira-mar, ou um ribeirinho, seja lá que for, que é mais convivente com a natureza, vamos dizer assim. Essa pessoa, ela, desde quando ela cresceu até a sua velhice, ela sempre viveu nesse sistema, nesse ecossistema fora do mundo urbano, que é conviver com animais, ter acesso à natureza, ter o conhecimento ali do ecossistema dele, enfim. E ali, ele tirava, vamos supor assim, todo o seu sustento. Desde, né, o sustento financeiro em dinheiros, ao sustento alimentar e também um sustento que eu costumo pensar, costumo dizer, que é o sustento emocional. Por que eu quero dizer isso? Para aquela pessoa, aquela vida é perfeita para ele. Ou seja, ele se sente afortunado por viver uma vida pacata e simples, mas cheio de riquezas naturais, aonde ele não precisa praticamente trocar por algo. A natureza em si, o ambiente, o ecossistema em si, retribui só pelo esforço dele. Né? Se ele planta, ele colhe. Se ele, vamos colocar assim, se ele pesca ou se ele caça, ele tem, né? Se ele for em alguma árvore frutífera, ele tem a fruta. Ou seja, aquela vida para ele é mais do que o suficiente. Mesmo não tendo holofotes, riquezas, bem materiais como carros ou qualquer outra coisa que demonstre um bem material de alto valor, aquela vida para ele é perfeitamente adequada. Ele se sente rico com isso que ele tem. Só que o valor emocional para ele é muito mais valioso, porque ele tem algo que nós, urbanistas, né, que vivemos na área urbana, não temos, que é sossego, paz de espírito. Então, assim, ele dorme e acorda sabendo que, mesmo sendo uma rotina previsível, aquilo lhe traz conforto, lhe traz paz, lhe traz sossego. Obviamente, né, há exceções, há casos fora, né, dessa regra que eu estou citando, regra não, né, desse contexto que eu estou citando, que vai, né, voltar para totalmente o oposto disso, né, que tem pessoas aí, empresários, e, enfim, não vou entrar nesse assunto porque não é isso que eu quero citar aqui, mas enfim. E vai ter aquela pessoa que trabalhou a vida toda, juntou patrimônio, ralou, trabalhou desde, sei lá, desde os 20 anos aos 60 para construir uma chácara com uma estrutura, com carros, com isso, para no final levar a mesma vida que esse cara viveu nessa vida pacata a vida toda para chegar aos 60 anos e começar a viver essa vida pacata. E assim ele se sentir rico. Aonde eu quero chegar? Nesses três pontos, né,
prosperidade, riqueza e aquisição financeira, elas têm, na minha opinião, na minha visão, um único propósito, que é você viver uma vida tranquila quando você tiver uma certa idade. Mas tem pessoas que vivem uma vida boa desde uma certa idade até a sua velhice, tendo essa vida pacata. Então, assim, talvez para você riqueza ou prosperidade é aquilo que não te falta. Recentemente, eu vi o fisiculturista e influenciador fitness, né, Pantera, no podcast falando pro Igor, né, o apresentador do Flow, que ele tem muito medo de não conseguir comprar mais, sei lá, uma bolacha, uma carne, alguma coisa assim, pra sua família. Esse é o maior medo dele. E hoje ele se sente realizado porque ele pode comprar essas coisas sem nenhum peso na consciência, ou seja, todo o sacrifício dele trouxe ele essa possibilidade dele conseguir comprar esse tal produto ou algo que para ele é de extremo valor, sem muita dificuldade. Ou seja, para ele isso é prosperidade, é riqueza, é o auge do poder financeiro, né? Pensando dessa forma, conforme o testemunho dele, vamos dizer assim. Já quem eu tava vendo esses dias, tá. Já o Tecar, ele pensa diferente. O Tecar, para ele, riqueza são bens materiais de um certo padrão de valor. Barcos, carros esportivos, viagens e, sei lá, lazer com a família em qualquer lugar que ele queira aproveitar. Então, para ele, o sinônimo de riqueza, prosperidade e aquisição financeira é isso. Ele tem um carrão esportivo, uma Ferrari dos sonhos que ele sempre sonhou, tem um barco para ele curtir com a família, porque ele também chegou do mesmo, vamos se colocar assim, no mesmo nível de patamar de riqueza de alguns aí que vivem isso ou são herdeiros sem esforço. Ele é o que ele chama de emergente, né? Que saiu de um ponto e se escalou até outro maior do que os outros. E ele ter ele não se preocupar, né? Se ele vai gastar 5 mil reais em um almoço com a família, vamos dizer assim, que para ele não é problema, pois ele trabalha para isso, vamos se colocar assim. Então, por que eu quis conversar isso com você? Talvez, meu amigo, o seu sinônimo de riqueza, de prosperidade ou de poder financeiro não está atrelado ao que a internet influencia você. Sempre esteve atrelado àquilo que você não quer mais ter falta, ou aquilo que você não quer se preocupar o quanto vai te custar, porque você tem o poder financeiro de comprar, ou simplesmente que você vive uma vida pacata e sempre foi maravilhosa essa vida para você, só que quando você começou a consumir internet, te mostraram, entre muitas aspas, que você não é feliz. Ai, que vidinha chata, previsível. Não, você tem que viver, sabe, o inexplicável dia após dia. Não, mano, não é assim. Então, eu não estou aqui para te influenciar nada, mas eu estou aqui para conversar com você que às vezes a sua vida, por mais tranquila, previsível e pacata que seja, é uma vida feliz. Mas, contudo, por entretanto, todavia, se você é uma pessoa que trabalha muito e sobrevive com o seu salário, com o seu poder financeiro, eu quero trazer para você uma perspectiva que eu estou vivendo hoje e talvez seja conivente a você ou não. Como eu, né, vou sempre citar aqui, será um prazer te responder nos comentários. Deixa aí, né? Se quiser contar a sua história, fique à vontade. Vai ser uma honra ler a sua história e a gente conversar sobre. Mas hoje, o meu poder financeiro aquisitivo não é muito bom. Literalmente, o meu salário da minha esposa, a gente sobrevive com isso. Mas, eu não vou mentir para você. Sempre a gente vai se desesperar por aquilo que não temos. E raras as vezes a gente vai agradecer por aquilo que já possuímos. Porque é isso que a gente é condicionado. E eu falo condicionado porque muitas das vezes vem até dos nossos pais. Porque eu não sei a vida de cada um aqui. Mas a gente foi condicionado que a gente sempre precisa ter a próxima coisa. Para pensar, o celular que você tem já não é mais tão prazeroso desde o dia que você comprou, né? Você possuiu, comprou, usou, perdeu a graça. Se tornou mais um celular no meio de milhões aí, bilhões. Comida. Você sempre quer comer alguma coisa. Você vai lá e come. Comeu, encheu a barriga, passou. Aí no outro dia a mesma coisa, um novo ciclo. Então assim, se contentar por aquilo que nós temos também é uma forma de se sentirmos prósperos. Obviamente que eu estou dizendo isso de um contexto um pouco mais leve. Eu sei que tem pessoas que literalmente comem, sei lá, a mesma coisa. Eu não tenho que comer a mesma coisa todos os dias, tá bom? Talvez essa pessoa ela não esteja errada em buscar melhorar o seu poder aquisitivo ou buscar a sua prosperidade, enfim. O que eu quero dizer é que talvez a sua prosperidade que você imagina não é o que a internet empurra para você. Talvez a sua prosperidade hoje, a sua riqueza ou, sei lá, o auge do poder aquisitivo financeiro seja um número tão alcançável em vez dos bilhões que as pessoas da internet, esses influenciadores digitais, e na minha opinião, quem fala essas asneiras não deve ser considerado um influenciador, que, cara, talvez 3 mil, 4 mil, 5 mil reais seja o
que você realmente quer para você viver uma vida tranquila com a sua família. Porque o que para você mais vale é ter a família reunida, teus filhos ou teus amigos reunidos ali para algo mais sociável, sei lá, vamos comprar uma coisa ali, dividir entre amigos e tal, fazer um churrasquinho, do que você realmente ter essa questão, tipo assim, eu preciso ter um carro foda, preciso ter uma casa grande, eu preciso postar nas redes sociais que eu estou viajando, eu estou vivendo a vida, eu preciso mostrar que eu estou comendo em restaurante todos os dias com a minha esposa e com a minha família, eu preciso mostrar que eu estou churrasqueando todo final de semana. Não, mano, às vezes a sua prosperidade, a sua riqueza, ou aquilo que você acha que é o ápice pra você, vamos dizer assim, é mais alcançável e simples do que parece. Não é o que esses influenciadores te influenciam. Não estou dizendo que você é errado de postar o seu churrasquinho ou sua cerveja na sua rede social que você administra. Eu estou dizendo que talvez você está se sentindo mal à toa por algo que você também pode ter, né? Pode alcançar de uma forma, talvez, assim, tão, não vou dizer fácil, né? Mas tão possível quanto, entende? Sei lá, eu quero comer um churrasco no final de semana, mas infelizmente meu salário só sobrevive. Então o que que eu vou fazer? Se eu quero ter essa aquisição, vou guardar esse dinheirinho, por mais sacrifício que seja, para me comprar algo para me comer ali, sei lá, um churrasquinho, uma carne, e me sentir realizado, beleza, pelo fruto do meu esforço, eu tive algo que eu conquistei, né? Que é o churrasco, ou um tênis, ou uma roupa, ou um celular, enfim, qualquer coisa. Por fruto e mérito do seu esforço. É, eu disse tudo isso para chegar em um único ponto. Talvez, meu amigo, por mais difícil que seja a sua vida, por mais desesperador que talvez algumas situações seja, por mais afundado em dívidas que você possa estar, ainda assim, na pior das ocasiões, você não está, sei lá, morando na rua ou mendigando. Eu não tô- Assim, ponto é, por mais difícil que seja, você ainda tem o porquê agradecer e contemplar. Se você está afundado em dívidas, mas está dentro de uma casa, você então não está tão pior quanto você imagina. Se você, sei lá, se você precisa comprar comida, mas tem um emprego, ou tem uma forma de levantar o dinheiro, ou tem força para fazer uma diária para levantar o dinheiro, não está tão ruim quanto parece. Eu não estou romantizando nada, eu não estou amenizando nada. Mas eu também quero te mostrar uma coisa que muitos influenciadores não fazem nem questão. Que é, poxa, meu amigo, eu sei que tá difícil, eu me compadeço com a sua dor, compreendo que nesse momento talvez seja desesperador ao ponto de você até nem conseguir sair do lugar. Por mais que você, sei lá, esteja com o estômago roncando ou não tenha a comida que você queira comer, tenha, sei lá, só um arroz, um feijão, talvez nem isso, as coisas vão mudar, vão melhorar, mas você precisa continuar e você vai alcançar aquilo que você chamará de riqueza. Mas você só não pode se entregar ou sofrer mais porque você tá vendo uma pessoa postar algo que você não tem, que você não possui. Você vai conseguir. Por mais tempestuoso que esteja a sua vida, ela vai passar. Mas você também tem que procurar, sabe, procurar abrigo, se acalmar e olhar ao seu redor que você tem a possibilidade de fazer a sua vida mudar. Não vai ser no tempo que você tanto almeja, mas você vai chegar lá. E você vai viver uma boa vida, mas você só não pode se entregar à tristeza e principalmente achar que você não é rico. Que para muitos, talvez que nem vão assistir esse vídeo na vida deles, porque não tem celular, muitas das vezes não tem nem o que comer, você ainda assim não está tão pior quanto você imagina. E assim, eu não sou nenhum coach, eu não sou nenhum tipo de mentor espiritual e muito menos aqui um sábio. Mas por mais que eu já passei por muitas coisas na minha vida e muitas dificuldades, no final tudo se acalmou, né? O dia seguinte chegou, mesmo eu não tendo comida na geladeira, tendo somente arroz e ovo, as coisas elas se consertam e elas mudam. Mas eu também não fiquei parado a todo momento, eu sempre busquei. Tentei dar um jeito de mudar essa situação e não foi no momento e também na hora que eu queria. Mas ela mudou. Embaixo de muita dificuldade, suor, mas mudou. E ali eu comecei a perceber que, mesmo diante de uma dificuldade extrema, eu não estou tão ruim quanto eu imaginava que eu estaria. Ainda tenho uma cama para se deitar, tenho um teto para proteger a minha cara do sol e da chuva. Tenho luz, tenho internet, tenho celular, então assim, não tenho por que eu sofrer pelo que ainda não possuo. Mas eu vou correr atrás para chegar e possuir, né, essa situação, para que eu nunca mais precise passar por isso. Porque tem coisas que dependem da gente, mas também tem coisas que dependem, não sei se você é uma pessoa religiosa, também dependem de Deus, ou se você é uma pessoa cética e ateia, dependem de sorte também, né? Porque você pode se movimentar, mover mundos e fundos, mas sempre vai ter aquela pitada da sorte que vai fazer a diferença. Enfim, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, né? Desculpa aí pela duração do vídeo. Tentei ser o mais coerente, sucinto e objetivo possível.
Se você ficou até o final, poxa, deixa seu comentário, deixa o like, se inscreve. Pra você não custa nada, não dói nada, não leva nem 10 minutos. E pra mim é de grande ajuda, principalmente aqui pro canal crescer e chegar em outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e é isso, tamo junto, valeu!